Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje vamos ver as minhas notas sobre The Epstein Files. Este vídeo decorre diretamente do vídeo anterior sobre Robert Maxwell. Estão os dois ligados, convém verem os dois vídeos para ficarem com a informação completa. O que vou fazer hoje à volta de Epstein é, eu vou libertar os The Epstein Files. Aquilo que nos Estados Unidos, neste momento, o Presidente Trump está sob fogo total, incluído do seu próprio partido e dos seus apoiantes, para libertar as Epstein Files, que é a informação que o governo detém sobre Jeffrey Epstein, e Trump resiste a partilhar e diz que o tema não é importante, que não vale a pena falar sobre isso, e adia. Estou a brincar, claro que não vou libertar as Epstein Files, mas eu acho que isto vai ser o vídeo mais completo sobre Jeffrey Epstein na internet. O nível de detalhe em que vamos entrar, não há outros vídeos assim. E podem-me deixar mais perguntas nos comentários. Deixem-me um like, porque este nível de investigação merece likes e merece comentários. Interajam, não é só ver. Como vão ver, isto está aqui muito detalhe, que na comunicação social falam sobre a rama, mas eu aqui vou entrar mesmo a fundo. Vou libertar os The Epstein Files. Se houver alguém que não sabe quem é o Jeffrey Epstein, quem é o Jeffrey Epstein? É um financeiro americano, financeiro entre aspas, já vão ver porquê, judeu, de Nova Iorque, de origem de classe média, de Brooklyn, que ao longo da vida acumulou uma fortuna considerável, relações políticas e empresariais de nível estratosférico internacionais, não só americanas, pois já vou listar alguns nomes para perceberem, mas estamos a falar mesmo do topo da Matrix, ligado com toda a gente do planeta que conta. E, para além disto, para além do lado de ter acumulado uma fortuna, com um lifestyle de bilionário completo, com ilha privada, com ranchos, com casa em Paris, com casa em Nova Iorque, com casa na Flórida, jato privado, que era um jato comercial convertido, portanto não é um simples Gulfstream, um jato comercial convertido. Portanto, lifestyle de bilionário a sério, que gasta, diria, dezenas de milhões de dólares por ano para manter aquele lifestyle. E também envolvido num escândalo significativo de dimensão, com dezenas de mulheres, ou centenas mesmo, de abuso sexual de menores. Ele tinha uma preferência por mulheres mais jovens e há registros de encontros com mulheres desde os 13 anos para cima. Esses encontros com mulheres menores podem ter servido, juntamente com outras peças do puzzle que vou revelar mais à frente, como forma de chantagem sobre os tais poderosos que falei. Portanto, há aqui uma teia de controlo sobre essa gente, utilizando, vou chamar, serviços sexuais ilegais. Pronto, vou chamar assim. Para além de serviços financeiros ilegais. Para além, ao fim e ao cabo, arrastar personalidades poderosas para situações ilegais, para depois ter capacidade de fazer chantagem e os controlar. Há rumores fortes também dele ser um agente dos serviços secretos, e vamos ver isto depois também mais em detalhe. Exemplos de ligações de super alto nível, só para ficarem com este contexto, depois eu vou entrar em muito mais pormenor. Isto vai ser um vídeo de mesmo de grande pormenor. Donald Trump, que era talvez o melhor amigo dele durante muitos anos. Bill Clinton, que voou dezenas e dezenas de vezes no Lolita Express, que era o nome do jato do Epstein. O Prince Andrew, portanto, da Casa Real Inglesa. Ghislaine Maxwell. Estou a dizer Ghislaine Maxwell aqui não por ter a mesma importância dos outros, mas porque quer fazer já a ligação com o vídeo anterior. Portanto, a namorada do Epstein, ponho a namorada porque não seria namorada, porque a preferência dele era por mais novas, mas a ajudante, o braço direito do Epstein era a Ghislaine Maxwell, que era a filha do Robert Maxwell do vídeo anterior. E portanto vemos que do caso de Inglaterra, Robert Maxwell, que falei no vídeo anterior, transfere-se para o caso Epstein através da filha. A filha do Maxwell transformou-se em parceira do Epstein, vou chamar assim. Para não qualificar, julgo que é uma mistura de namorada com assistente, e até pode ser a handler, ao contrário, não é? Pode haver relações que são ao contrário e que ninguém está a ver.
Epstein nasceu em 1953, em Brooklyn, portanto em Nova Iorque, numa classe média. Portanto, não era rico, não tinha nenhum acesso a elites, portanto, uma família de Brooklyn perfeitamente normal. Estudou em Nova Iorque, entrou no curso de matemática e nunca acabou o curso. Portanto, ele nunca acabou a universidade. É importante perceber isto. Ele nunca acabou a universidade. Porquê que isto é relevante? Porque ele nunca tendo acabado a universidade e com 20 anos de idade, portanto um puto completo, 20 anos de idade, foi contratado para professor de matemática e de física. Portanto, o gajo que não acabou a universidade foi contratado para professor de matemática e de física no Dalton School. A Dalton School é uma escola no Upper East Side de Nova Iorque, portanto, no bairro mais caro de Nova Iorque, mais elitista de Nova Iorque, muito próximo do Central Park. Portanto, a escola é tipo 3 linhas, 3 blocos, 3 blocos afastado do Central Park. Portanto, são prédios pertíssimos do Central Park. Quer dizer que toda a gente à volta daquela escola tem apartamentos de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares a perder de vista. A escola está perto do Central Park, do lago do Central Park. O Jewish Museum é ali perto também. E, portanto, porque é que é relevante? Pá, como é que um tipo que não acabou a universidade, tem 20 anos de idade, zero experiência, não fez nada da vida, nem a universidade acabou, é escolhido por esta escola de super elite de Nova Iorque para ser o professor de matemática e de física? Uma escola que podia escolher qualquer pessoa de Nova Iorque, dos Estados Unidos ou até do mundo para dar estas aulas, não é? Porque aqueles pais são mesmo multimilionários e querem ter os melhores professores. Escolheram este. E, portanto, o mistério começa logo aqui, quando ele tem 20 anos. Epá, mas como é que isto é possível? Se ele tivesse sido o melhor aluno de matemática do curso, ainda podíamos dizer, epá, com 22, 23 anos foram contratar o melhor aluno para dar a oportunidade a um jovem. Não, não, foram contratar o gajo que desistiu da universidade para dar aulas aos filhos da elite. Portanto, quem lhe deu acesso aos filhos da elite, porque é isto que se passa, quem lhe deu acesso aos filhos da elite foi um senhor que era o gestor da escola, que se chamava Donald Barr. Epstein era judeu, Donald Barr era judeu também. Portanto, pode haver aqui já ligações judaicas. Não estou a dizer que seja, porque há aqui mais outros aspectos. Mas é importante fixar o nome Barr. Fixem o nome Barr, Donald Barr, porque este nome vai aparecer mais à frente na história. Porque isto é uma teia que vão ver complexa, mas muito interessante. Portanto, ele foi contratado pelo Donald Barr. Foi o Donald Barr que contratou o miúdo de 20 anos que não acabou a universidade para dar aulas de matemática e de física aos filhos da elite de Manhattan. Curiosamente, um ano antes de contratar o Epstein, este Donald Barr tinha escrito um livro. Portanto, o Epstein foi contratado em 1974. Em 1973, este Donald Barr tinha escrito um livro. O livro chama-se Space Relations. E o que é a história do Space Relations? É a história de um personagem que é o John Craig, que foi capturado por piratas interplanetários. Assim, uma história para a meia de ficção científica. Meia não, completamente. O John Craig foi capturado por piratas interplanetários e foi vendido para um planeta distante que mantém escravos sexuais. Hello! Hello? Estamos a perceber o que estamos a dizer. Reparem que eu tinha dito que o Epstein tinha um escândalo de abuso de menores. Este livro que o tipo da escola escreveu era precisamente um livro sobre um planeta que tinha escravos sexuais. E o livro inclui descrições de abusos sobre adolescentes. Exatamente o tema do Epstein. Repara que o Epstein não é bem um pedófilo daqueles que se metem com miúdos pré-adolescentes. É 13, 14, mas 13 acho que só há um caso, é de 14 para cima. É mais ou menos o tópico do livro. É mais ou menos o tópico do livro. Curioso, pá, que o tipo que o contratou também era judeu e também andava interessado nesses temas. Epstein não durou muito no Dalton School. Ao fim de 2 anos foi despedido. Foi despedido porquê? Porque começou a ter interações com as alunas que não foram consideradas apropriadas pelos pais. E então pediram para ele sair. Então ele saiu da escola, mas
o Donald Barr, vão sempre fixando o apelido Barr, vai aparecer mesmo no fim do vídeo, e depois eu vou-vos dizer, lembram-se que eu disse? O Donald Barr conseguiu que ele fosse contratado pelo banco Bear Stearns. Pá, é preciso perceber isto. Ele, em 1976, tinha 22 anos, 22, 23, ele foi para a universidade estudar matemática, desistiu do curso, foi contratado pelo Dalton School e foi despedido por relações inapropriadas com as alunas. A seguir é contratado pelo Bear Stearns. Epá, normalmente um tipo de Nova Iorque para entrar com o Bear Stearns tem que ser o melhor aluno da faculdade, passar testes, provas, não sei o quê. Este tipo, sem nada, sem acabar o curso e despedido de uma escola por falhar, foi contratado pelo Bear Stearns. Foi contratado pelo Bear Stearns porquê? Porque um administrador do banco, que é o Alan Greenberg, também judeu, tinha a filha, julga a filha ou o filho, na escola. Portanto, o Epstein entrou na escola, através dos filhos chegou aos pais e já estava a começar a controlar estes tipos do Bear Stearns. Portanto, vem a teia pá, que o tipo consegue montar em qualquer contacto. E então, quando foi despedido, o pai de uma das alunas ou de uns alunos da escola, sobre quem ele provavelmente teria tido as relações inapropriadas, contratou-o. Epá, no mundo real isto não acontece, não é? Não se sabe se o tal Donald Barr meteu uma cunha, se não meteu, mas a verdade é que a teia continua. Ele, através da escola, já estava num banco de topo de Nova Iorque. Para onde é que ele foi trabalhar? Portanto, não foi para as limpezas, não foi para porteiro, porque ele provavelmente o que ele era indicado era tipo para porteiro, para as limpezas, para contínuo, para pá, vai buscar um café. O gajo que não acabou a universidade, para um estroina, que foi despedido. Não. Departamento de Operações Especiais com clientes de elevado património. Graças aos seus skills de matemática, não é? Portanto, ele a partir daí não só já estava infiltrado nas elites de Nova Iorque através dos filhos, como entrou no Bear Stearns e foi para um departamento de operações especiais com clientes de elevado património a contaminar com a teia Epstein a começar a entrar pelas elites internacionais. Porque agora já estamos a falar de clientes do planeta todo, não é? É o topo do topo dos clientes do Bear Stearns. Mas como é possível isso acontecer? Pois, por isso é que a história é interessante. Por isso é que a história é interessante. Pá, que hipótese é que há? Ou ele é, de facto, deve ser um manipulador pá, que consegue agarrar nas pessoas e ao mínimo contacto já as controla, ou há alguém acima nos Estados Unidos ou até noutro país que tem agentes espalhados pelos Estados Unidos e que vai dando ordens. Tu contratas aquele tipo, olha, foi despedido, agora tu tens que o contratar, e ele vai andando e as propostas aparecem tipo facilitado. Provavelmente é uma mistura das duas coisas. Reparem, Epstein, judeu. Donald Barr, judeu. Alan Greenberg, do Bear Stearns, judeu. Reparem a teia. Pode haver alguém por trás a mexer cordelinhos para inflar um agente. Para inflar um agente. Ele, a partir de estava nos clientes de elevado património a fazer operações especiais. O que é que lhe aconteceu? Foi despedido outra vez. Portanto, em 1981 foi despedido. Foi despedido por ter violado temas de compliance. Portanto, não informava operações, fazia operações falsificando autorizações. Portanto, ele começou a manipular até os sistemas do Bear Stearns para aprovar créditos para pessoas fazerem operações estranhíssimas e o banco despediu. Portanto, já tinha falhado na universidade. Despedido na escola por conduta inapropriada com as alunas. Foi para o Bear Stearns, um banco de prestígio máximo em Nova Iorque, despedido por falhar regras de compliance. Portanto, qualquer pessoa dizia assim, pá, este gajo não acaba a universidade, mete-se com as alunas, vai para o banco, mete fraudes, ou tenta, de alguma forma, furar os sistemas de controle do banco, este gajo é não tocar. Não, foi quando o desemprego não. Ele mal foi despedido, foi logo contratado como assessor, como consultor, por um tipo que se chama Douglas Lees. Este Douglas Lees era europeu.
e traficante de armas. Portanto, a questão é, como é que o gajo que não acabou o curso já está neste nível? Traficante de armas de alto espectro, não é vender duas pistolas ali na esquina. Estamos a falar de vender armas internacionais, mísseis, munições, metralhadoras em contratos gigantescos. E, ao que se pensa, a especialidade do Epstein nessa parelha com o Douglas Lees era fazer o dinheiro desaparecer. Portanto, ele era, de certa forma, especialista em esconder o dinheiro. Nesse contexto, ele com o Douglas Lees depois conseguiu chegar a um tipo de alto nível que é o Adnan Khashoggi, que já era royalty financeira internacional. Adnan Khashoggi. Lembram-se que houve um tipo de Khashoggi que foi morto na Turquia, julgo eu, cortado aos pedacinhos. Um saudita entrou na embaixada da Arábia Saudita. Pronto, era relacionado com este tipo. Este Adnan Khashoggi, saudita, também traficante de armas, já num nível talvez superior ao Douglas Lees, magnata saudita, não é? Mediador deste tipo de transações entre países de armas, e participou com o Epstein, por exemplo, no escândalo Irão-Contras. Não sei se sabem o que é, mas eu posso explicar resumido. Depois também posso fazer um mega vídeo sobre o Irão-Contras, se quiserem. Porque há aqui vários subvídeos. Khashoggi e tudo isto é interessante, de outros tempos. Interessante de outros tempos. O que era o escândalo Irão-Contras? Isto foi a CIA que queria dar dinheiro aos guerrilheiros da Nicarágua. A CIA americana queria dar dinheiro aos guerrilheiros da Nicarágua, mas sabia que, se fosse aprovar o orçamento, ninguém lhe aprovava isto, dar dinheiro aos guerrilheiros. Então o que é que eles montaram juntamente com este Khashoggi? E pensa-se com o Epstein atrelado. Criaram uma coisa que depois deu um escândalo enorme no tempo do Ronald Reagan, que foi uma operação especial da CIA, que era vender armas a Israel. A Israel vendia armas ao Irão com um markup enorme. Esse markup enorme gerava um lucro. Esse lucro era transferido por estes Khashoggis / Epsteins para a Nicarágua. E, portanto, eles, sem tirarem dinheiro dos Estados Unidos, conseguiam gerar um lucro numa operação internacional que depois financiavam o que queriam. Portanto, começam a ver que é uma CIA a funcionar sem nenhum controle político nos Estados Unidos. É tipo, de repente, há uma parte do governo dos Estados Unidos que tem objetivos próprios e que nem sequer valida nem com congressos, nem com mais ninguém. Quer dizer, começa a ter objetivos próprios e começa a fazer operações para ter dinheiro. E, portanto, vemos que estamos no topo do topo do topo do topo da finança internacional. Operações clandestinas de armas. Pá, isto é interessantíssimo. Há alguma coisa engraçada. Pá, este Khashoggi era mesmo um daqueles personagens dos anos 80, pá, do lifestyle flamboyant dos anos 80, com mulheres, com barcos, com não sei o quê. Pá, era uma personagem... por exemplo, ele vinha perto de Portugal, tinha grandes coisas em Marbella, mansões em Marbella, mega barcos. E é giro, porque ele mandou construir um barco de 85 metros, chamado Nabila. Um barco gigantesco, um iate porreiro. Curiosamente, quem é que comprou o barco do Khashoggi uns anos depois? Donald Trump. Hello! Epá, isto tem twists, que é tipo, epá, onde é que está o próximo episódio? O que é que vem a seguir? Este barco do Khashoggi, chamado Nabila, com 85 metros, foi vendido depois ao Donald Trump. Em 1988, o Donald Trump comprou este barco de Nabila, que era deste Khashoggi, que era do escândalo dos Irãos-Contras, que já estava relacionado com o Epstein. Estão a ver que a rede já está a começar a puxar o Donald Trump. O Epstein relacionado com o Khashoggi já estão a começar a puxar. Este tipo realmente, tudo o que toca, acaba por sugar. É um manipulador de um nível estratosférico. Isto não há nenhum vídeo na internet, não há mais nada que vos explique isto, que vos explique este nível de detalhe da operação. Até devia estar a fazer isto em inglês para mais malta perceber. Bom, o Trump comprou o barco por 29 milhões de dólares, mas 29 milhões de dólares em 1988. É preciso perceber o que estamos a falar. Em 1988, o Trump comprou por 29 milhões de dólares o barco deste Khashoggi. Somou mais 10 milhões em obras, alterou o barco, renovações, não sei do quê, e mudou o nome para Trump Princess. E portanto vemos que o Donald Trump começa a aparecer aqui. Em 1988 já começa a entrar na esfera do Epstein. Entretanto, o tal Douglas Lees, traficante de armas, tinha um amigo em Manhattan que tinha uma empresa financeira,
que era o Sr. Steven Hoffenberg. Steven Hoffenberg. E o Steven Hoffenberg tinha um negócio grande, que era Towers Financial, era o CEO da Towers Financial, também judeu. Também judeu. Aqui, pá, twists. E este Douglas Lees, o tal tipo de traficante, achou que este Steven Hoffenberg, CEO da Towers Financial, tinha alguns desafios, mas que ele tinha um amigo chamado Epstein, que talvez conseguisse ajudar a resolver os desafios. Que eram desafios, se calhar, parecidos com vender armas ao Irão e ter que o dinheiro desaparecer, não é? A Towers Financial, se calhar, também precisava que o dinheiro desaparecesse. Já vamos ver à frente. E então, Epstein, que já andava com estes Khashoggis, que já andava na estratosfera internacional, volta a Manhattan. Volta a Manhattan, mas desta vez entra por cima, entra com o CEO da Towers Financial. Portanto, o gajo da Towers Financial, é preciso perceber, o Steven Hoffenberg tinha uma empresa em Manhattan financeira, que era uma empresa que trabalhava em, como é que se diz, em factoring. Factoring é quando alguém tem uma fatura, está à espera que o cliente pague. Se eu não quero esperar, posso pegar naquela fatura e vender uma empresa de factoring, depois a empresa de factoring recebe do cliente. A empresa de factoring desconta, por exemplo 5%, ou o que for, desconta uma fee por me pagar antecipado e fica à espera que o cliente lhes pague. Isto era o que fazia a Towers Financial. Este tipo que era CEO da Towers Financial, uma empresa financeira, regulada, em Nova Iorque, em Manhattan, pá, tudo do bom e do melhor, acha que tem que contratar um tipo que ainda era novíssimo, 20 e tal anos, que tinha não acabado o curso, vou repetir tudo, não acabou o curso, foi para a escola, foi despedido por abuso das alunas, foi para outro banco, que era o Bear Stearns, foi despedido por falhar nos compliances, foi trabalhar para um traficante de armas, que era o Douglas Lees, e a seguir ao Douglas Lees já trabalhava com o Khashoggi. Portanto, o currículo do tipo era maravilhoso para trabalhar numa empresa financeira em Manhattan. Era tipo, para red flags atrás de red flags atrás de red flags. O outro não, o outro só viu green flags. E assim, cá está o tipo que eu preciso para me ajudar aqui a montar o esquema. E então, em 1987, portanto, o Epstein, que idade é que tinha? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quando é que ele nasceu, 53 para 87. Tinha 25 anos, não é? 53. Não, tinha 35 anos. 34 anos. 34 anos. Não é? 53 mais... Exatamente. Tinha 34 anos. Ele com 34 anos, já depois destas aventuras todas, voltou a Manhattan. O salário dele foram 25 mil dólares por mês. Mas 25 mil dólares por mês em 1987. Fui calcular que corresponde a hoje a 70 mil dólares por mês. Imaginem o que é ganhar em 70 mil euros por mês. Ou 60 e muitos mil euros por mês com 30 anos. Portanto, ele já estava a começar a entrar noutra estratosfera. Agora, mas porquê que este tipo paga um salário destes ao falhado? Parece que é um falhado ou parece que é um tipo que só se mete em problemas. Bom, o Epstein começa a ajudá-lo. Não se sabe bem se a iniciativa foi mesmo do Epstein ou se foi do tal Hoffenberg, a montar um Ponzi Scheme. E, portanto, depois também posso fazer um vídeo sobre Ponzi Schemes, se quiserem. Mas para simplificar, para não gastarmos aqui muito tempo, um Ponzi Scheme é um esquema em que se recebe dinheiro de um investidor para pagar a outros. Mas não se produz nenhuma riqueza com essas transações. Então eles montaram um Ponzi Scheme à volta desta ideia que o factoring tinha margens altas, iam investidores e diziam, olha, você meta aqui X, como nós vamos ganhar a comissão do factoring, vamos comprar faturas com o seu dinheiro, ganhamos não sei quanto, dividimos, você ganha muito. E com isto eles atraíram 475 milhões de dólares em investimentos para este Ponzi Scheme. Com o Epstein já a manipular pessoas do mundo da finança para investirem, para não sei, um super vendedor. Já vi uma entrevista com o Hoffenberg, ele explica aquele tipo, qualquer pessoa que ele falasse convenceu a investir. Não havia hipótese. Ninguém fugia. Tinha um contacto com ele, já iam investir. Portanto, aquele Ponzi Scheme disparou de uma forma louca. Dos 475 milhões que foram investidos, 450 milhões desapareceram. Nunca foram recuperados. It's a wazi, it's a woozy, fairy dust. Doesn't exist in the elemental chart. Desapareceu. Portanto, dos 475 milhões, 450 milhões vanished. O Offenberg, que era o tal CEO, apanhou 20 anos de cadeia e o Epstein apanhou 0. Nem sequer foi indiciado, nem ninguém o chateou. Desapareceu.
Há teorias sobre isto, há teorias que epá, ele soube sair de fininho antes do colapso final. Há teorias de que ele já estaria a esconder o dinheiro a pedido do próprio Hoffenberg, mas depois, como o outro levou 20 anos de cadeia, quem ficou com o dinheiro foi o Epstein. Há também alguns indícios e rumores que o próprio Epstein denunciou o outro para ficar ele com o dinheiro. Ao fim e ao cabo, montaram aquilo, entraram 475 milhões. Epstein, com os seus truques dos traficantes de armas e de... A especialidade dele era fazer desaparecer dinheiro. Fez aquele dinheiro desaparecer em empresas atrás de empresas, cadeias que tapar onde é que o dinheiro está. Nunca as autoridades encontraram. E depois, o que é que lhe restava? Era denunciar o outro para o outro desaparecer do filme. Portanto, o Steve Hoffenberg levou, também judeu, levou 20 anos de cadeia e o Epstein, zero. O dinheiro nunca apareceu. Acho que restituíram aos investidores cerca de 6 milhões dos 475. Portanto, para terem uma noção que ficou muito dinheiro de fora. Mas de qualquer forma, eu julgo que a teoria mais razoável destas todas que estou a dizer é que o Epstein soube sair antes e, portanto, o colapso foi em 1993, ele saiu em 1989. E, portanto, como ele saiu, não tinha nada a ver com aquilo quando a polícia lá foi, ele já tinha saído há 4 anos atrás. O que não quer dizer que ele não mantivesse o controle de onde é que estava o dinheiro. Porque podia ter passwords, podia ter acessos, podia ter controlos de empresas. Não quer dizer que ele não tenha ficado com o dinheiro. Porque, quer dizer, a essa altura vão ver que não é com aquele salário de 25 mil dólares, mesmo valendo 70 mil dólares por mês, que se compram ilhas privadas e jatos que são aviões comerciais, não é? Portanto, tem que aparecer centenas de milhões de dólares de algum lado. Pronto, portanto, mais uma vez, não acabou a universidade. Foi para a escola, meteu-se com as alunas, foi para o banco, cometeu irregularidades, foi despedido, andou com traficantes de armas em operações altamente ilegais, foi para a Towers Financial, virou Ponzi Scheme. Nunca mais ninguém contrata esse tipo, certo? Nunca mais, quer dizer, um tipo que tenha um perfil deste é um bandido, óbvio. Ninguém pode tocar nele, já toda a gente sabe que se toca nele vai arder. Não, foi contratado de imediato. Aliás, ele antes, agora sabe-se que ele antes de sair desta Towers Financials, ele já estava a trabalhar há 3 anos com Leslie Wexner, também judeu. Não é porque eu tenho nada contra os judeus, é só porque é um pormenor curioso, é que judeus nesta história toda. Quer dizer, o Khashoggi não, o Khashoggi era saudita, não é? Pronto. Quem é o Les Wexner? Quem é este Leslie Wexner? É o homem mais rico do Ohio. Ok, um tipo rico contratou. Para quê? Como assessor financeiro. Mas é rico porquê? Porque é dono da L Brands. Ok, L Brands, o que é isso? Olha, é a Victoria's Secret, é a Abercrombie & Fitch. Hello! Victoria's Secret, Young Girls, rings a bell. Portanto, o tipo da Victoria's Secret, o dono da Victoria's Secret, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, e é o mais rico do Ohio, tem uma fortuna de 10 bilhões de dólares hoje, contratou o Epstein como assessor financeiro. Epá, mas que engraçado, como é que este tipo com fracassos totais foi novamente contratado para um cargo de alto nível? E pensou assim, tá bem, era o assessor financeiro, era uma espécie de contabilista. Calma. Ele foi contratado em 86. Em 89 comprou uma mansão para o Wexner. Em Nova Iorque. Pagou 13 milhões de dólares pela mansão. Hoje a mansão vale 65 a 70 milhões de dólares. É a maior casa privada de Manhattan. Portanto, o Wexner pediu-lhe para ele comprar, ou ele sugeriu ao outro que comprasse. Julgo que a história até o próprio Epstein identificou a casa e sugeriu ao outro que comprasse. O outro disse para ele comprar, pagaram 13 milhões. Já viram que ele já estava a começar a ficar à vontadinha a mexer no outro, já comprava casas para ele, já não sei o quê. Não se percebe muito bem a natureza da relação entre os dois, para além de serem judeus, mas a relação entre os dois. 89, portanto, agora, o que acontece? Em 1991, portanto, uns meros 2 anos, não, 2 anos não, porque, sim, 2 anos depois de sair da Towers Financial,
O tipo, depois do seu quinto desastre no currículo, foi contratado pelo Les Wexner. Ele foi contratado de imediato e depois 2 anos depois de estar contratado, o Les Wexner pensou assim: eu sou o gajo mais rico do Hawaii, tenho uma fortuna de 10 bilhões de dólares, vou dar uma procuração a este tipo, ilimitada, para gerir todo o meu património. Mas tudo, fazer declarações de impostos, pedir empréstimos, comprar coisas, vender coisas, abrir contas bancárias, fazer transferências. O Epstein passou a controlar a fortuna do Wexner. Agora, mas como é possível? Um tipo que constrói um império passa o controle para outra pessoa, para um aparente desconhecido? Como assim? Portanto, veem que a capacidade de manipulação deste Epstein, o que é que ele fez ao outro? Não é? O que é que ele fez ao outro? É mesmo deixar entrar um demónio dentro de casa. O outro escavacou. O Epstein entrou-lhe na cabeça de tal maneira, não se sabe se é uma relação homossexual, não se sabe se meteu o Wexner com miúdas e filmou, não se sabe. Epá, e o que se diz é... O Epstein costuma dizer que o sistema dele é o playing the box. O que é o playing the box? Eu tenho aqui um objeto que eu quero controlar. Meto o objeto dentro de uma caixa. Então agora tenho que definir quais são as paredes. Parede 1, relação homossexual. Agora estou a inventar, não é? Mas só para perceberem o que é quer dizer playing the box. Está aqui. Se eu não puser paredes à volta, o objeto foge. Porque para um Wexner lhe dar o controle da fortuna toda, imaginem o que é. Epá, tem que estar mesmo hiper controlado. Então o que é o playing the box? Número 1, relação homossexual. Epá, se não me ajudares vou contar. Agora imagina que ele dizia assim: mas eu tenho lá vergonha de ser homossexual. Hoje em dia, para que isso interessa? Diz o que quiseres. Se a minha família não gostar que não gosto, mas eu não te vou dar a fortuna. Pronto. Segunda coisa. Mas queres ir para a cadeia? Relação com mulheres. Menores de idade. Aqui é que vem a importância dos menores de idade. Porque reparem, se os menores de idade se o tipo fosse um mero apreciador de mulheres muito jovens, ia viver para o Brasil ou ia viver para a Europa. Quer dizer, que ninguém o chateava. Vinha o Berlusconi, teve escândalos. A rate of consent na Europa é muito mais baixa. Nos Estados Unidos é o pior sítio para isto. Porquê? Porque tem que ser ilegal. É preciso perceber isto, tem que ser ilegal para criar um constrangimento. Porque senão a pessoa, se fosse em Itália, dizer, diz lá o que quiseres, que eu tenho uma namorada de 16 anos, as pessoas não vão gostar, mas não vou para a prisão, aquele vais. Então, primeiro, relação homossexual. Segundo, uma ilegalidade, por exemplo, desse género com mulheres menores de 18 anos, que é ilegal nos Estados Unidos. Terceiro, por exemplo, uma ilegalidade financeira em que ele fugiu aos impostos e o outro tem os documentos todos que ele fugiu aos impostos. Quarto, outra coisa qualquer. Pronto, é uma caixa. Mas para ser uma caixa tem que ter pelo menos 3 paredes, não é? Que é para dar um triângulo fechado. Então, por exemplo, se uma caixa triangular já dá. Relação homossexual, underage, portanto, abaixo do limite de idade das mulheres e, portanto, ilegal. Terceiro, um tema qualquer financeiro que o outro saiba que também vai para a prisão porque fugiu aos impostos. A partir daí, ele controla a outra pessoa, porque a outra pessoa não consegue fugir. Está controlada. Isto é o que ele chama playing the box, é construir uma caixa de barreiras à volta da outra pessoa que a outra pessoa não consegue fugir. E então ele apoderou-se do controle da fundação do Wexner, da fortuna do Wexner. Mas o que aconteceu? A certa altura morreu a mãe do Wexner. O Wexner já tinha uma fundação que ajuda pessoas e não sei o quê. O que é que o Epstein fez? Foi nomeado em substituição da mãe do outro. Vejam o nível de acesso. Já tinha a procuração. Agora, mesmo na fundação, que era um novo tema, a mãe morre, ele ocupa o lugar, passou a controlar a fundação do Wexner. E, como se não bastasse, lembram-se da casa que ele comprou em Nova Iorque, a maior casa de Nova Iorque, a maior casa de Manhattan? Passou a casa para o nome dele. E, portanto, fez uma transação de 20 milhões de dólares para comprar a casa, na altura, em 1998, que é tal casa que hoje vale 65, 70 milhões. Nunca pagou. E por isso a casa foi oferecida, ele ofereceu a casa a ele próprio, de certa forma, como tinha controle total sobre aquilo. A casa que ele comprou para o outro, já se calhar a pensar que queria ficar com ela, ofereceu a ele próprio. Portanto, estão a ver a forma como este tipo, tudo o que ele tocava, controlava. Entrava na cabeça das pessoas, controlava-as a saber atraí-las e a dar-lhes qualquer coisa que elas não tinham, mas depois ficando com o controle. Eu julgo que o modelo psicológico de controle deste tipo é pessoas com elevado património. Podem comprar tudo o que quiserem. Também podem perder dinheiro sem se queixarem.
Um tipo que tenha 10 bilhões pode perder 100 milhões ou 200 ou 500 milhões e fica tudo bem. Epá, quer dizer, deixou de ter 10 bilhões e passou a ter 9,5 bilhões. Epá. Portanto, um Exner pode queimar 500 milhões e não se queixar. E agora, como é que ele chega perto? Tem que lhe dar alguma coisa que o dinheiro do outro não compra. Por exemplo, imaginem que ele era homossexual, epá, mas queria fazer em segredo e não sei o quê. Pronto, vou-te tratar disso. Imagina que ele escorrega e mete-se com miúdas não sei o quê, mas é ilegal. Fica comprometido. Imagina que ele não quer pagar impostos, se deu ali, fica comprometido. Ele está-lhe a dar coisas com uma perspectiva de segredo, mas depois fica um segredo entre os dois. Portanto, já vimos aqui o tema do controle dele das pessoas e, embora seja falhado em tudo, está sempre a subir e cada vez com mais acesso. E agora com um património gigante, que é o património da Victoria's Secret. Não é? Da empresa que é a dona da Victoria's Secret e mais outras, não é? Um episódio engraçado que eu acho que posso contar aqui nesta parte da história é que a certa altura a revista Vanity Fair começou a investigar o Epstein. Começou com a sensação de havia histórias sobre as miúdas mais novas, não sei o quê, e a jornalista Vicky Ward começou a investigar. E ao princípio o Epstein aceitou recebê-la e tudo mais, porque era uma história de vida do Epstein. E ele aceitou recebê-la. E é giro porque há o relato da ida dela à casa dele. Então o que é que acontece? Ela entra e começa a entrar e vê umas miúdas novas que recebem à porta, não sei o quê, e depois começa a entrar e começa a ver quadros com coisas estranhas, obras de arte com miúdas nuas, obras de arte com coisas estranhas, com coisas perturbadoras. Está um livro caído no meio do chão, ela apanha, e o livro também é um tema de sexualidade de menores. Claro que ele deitou o livro para o chão de propósito para ela o apanhar, antes dela chegar, não é? Pôs o livro no chão. Ela olha para os livros e é tudo livros suspeitos. Porquê? Isto depois vão perceber que eu vou contar aqui outros episódios. A forma dele entrar na cabeça das pessoas é importante perceber. É com o pequeno escorreganço. É dizer assim, já viste os quadros, não chiaste, não já começaste a escorregar. Porque ela, a pessoa, não digo que seja ela porque ela queria fazer uma entrevista e portanto estava a trabalhar, mas imagina que era um convidado. Está sentado na sala de espera e está um quadro com miúdas de 12 anos a serem violadas não sei o quê. Epá, se não se vai embora, já está a começar a entrar. Apanha um livro do chão, outra vez o mesmo tema. Se o gajo, a pessoa vai ficando, ainda não viu nenhuma mulher, ainda não viu nada, ainda não fez nenhum erro, mas já está com a sua moralidade a ser fragilizada. É como o sapo, aquela história do sapo que vai aquecendo 1 grau, morre na água a ferver sem nunca saltar. Porque como aquece devagarinho, então o que ele vai fazendo? Vai entrando dentro da cabeça da pessoa. Aos bocadinhos ele até pode estar com o ar completamente calmo, mas os quadros falam por si, os livros falam por si. Depois à frente há mais um escorreganço. E depois eu vou voltar a este tema da manipulação. Nem posso contar já, porque se calhar nesta sequência fica bem. Portanto, há outros relatos de pessoas que foram ter com ele. Por exemplo, o financeiro Eric Weinstein contou que foi à casa dele, porque o Epstein convidou-o para ir lá à casa. E o relato é completamente perturbador porque se percebe este escorregar. A pessoa sente-se a escorregar, sente-se a cair devagarinho, mas cada hora passa mais um centímetro para o abismo. Então o tipo conta que chega lá à mansão de Nova York, a pessoa que abre a porta é logo uma miúda super nova. Hello, Mr. Eric, não sei o quê, siga-se aqui na sala de espera. A sala de espera com umas obras de arte meias perturbadoras, estranhas, a pessoa está ali parada, tem mesmo que olhar para aquilo, está na sala de espera de propósito para esperar para olhar para aquilo. Depois consegue perceber que uma das obras de arte tem uma câmara escondida, mas mal escondida. Porquê? Porque é propósito para ele ver. O que é que isto lhe está a dizer? Está a dizer assim, tudo o que fizeres aqui vai ser filmado. Portanto, quando ele daqui a 3 sessões, vamos chamar sessões, 3 visitas, 4 visitas, 5 visitas, fizer um erro, ele vai se lembrar que viu aquela câmara no início e, portanto, provavelmente toda a casa está contaminada com câmaras. E, portanto, ele está na sala de espera e vê a câmara escondida dentro de uma obra de arte meio perturbadora. Ele já está a ficar, o que é que se passa? Depois, passado um bocado, aparece o Epstein, todo simpático, não sei o quê. Não, vamos almoçar, não sei o quê, não é? Ali à sala de jantar. Chega à sala de jantar, está a mesa toda posta, toalha, tudo impecável, Alexandre quando sai à mesa. O que é a toalha de mesa? É a bandeira dos Estados Unidos. Porquê? Porque ele sabe que se o outro puser uma nódoa, parece que não é nada, mas é 1 milímetro de escorregância. Pus uma nódoa na bandeira. Imaginem estarem a comer em cima da bandeira de Portugal, ou se forem brasileiros em cima da bandeira do Brasil. Deixam cair uma migalha, uma não sei o que, estão a sujar a vossa própria bandeira.
E então todo o almoço decorre e a toalha é a bandeira dos Estados Unidos. E quando chegam os cafés e não sei o quê, vem outra vez uma miúda super nova, não sei se é a mesma, se é outra, e senta-se ao colo do Epstein. Não acontece nada. Não acontece nada. Ele não lhe mete as mãos em cima, não a viola, não faz nada. Mas o outro está sentado a falar com ele sobre negócios, com a bandeira dos Estados Unidos à mesa, com os cafés que podem entornar, que podem não sei o quê, e ele com uma miúda, se calhar, 16 anos, sentado ao colo. O que é que isso faz? Faz com que a pessoa que está a começar a ser comprometida, mas não está com tanto tempo... O sapo não salta, porque não é um ponto da pessoa dizer assim, esta merda é inadmissível. Pouquíssimas pessoas vão fazer isso, não é? E provavelmente ele faz isto muito melhor do que o que eu estou a descrever. Ele faz isto com subtilezas ainda mais finas, de forma a que o sapo não salte. Mas de repente já se calhar vai ver a mão na perna da miúda, não nesta, mas da próxima visita. E se também não sair, já viu, e agora já ficou, e agora não sei o quê, e agora aquilo vai andando até que a pessoa está num buraco. Portanto, é engraçado perceber este sistema. Temos dois testemunhos, pelo menos, da Vicky Ward e deste Eric Weinstein, do processo de contaminação moral. Contaminação moral. Reparem a ideia de pôr uma toalha que é a bandeira dos Estados Unidos. É contaminação moral. É fragilizar os deveres patrióticos. É a pessoa voltar para casa com a sensação que está suja. Depois uma coisa engraçada que eles contam, que depois de voltarem para casa, chegavam a casa e estavam lá um tipo a entregar um presente. Ding dong, olha, o senhor Epstein, não sei o que, mandou-lhe entregar isto. Olha, muito obrigado, pá, muito simpático. Olha, muito obrigado por teres vindo à minha casa, gostei muito de conhecer, a conversa foi interessante. Depois, passado 2 horas, começas a pensar, mas como é que este gajo sabe onde é que eu moro? Quando ele manda entregar o presente da casa da pessoa, é mais um processo de transformação psicológica. E a pessoa começa a dizer, epá, este cabrão, pá, agora já sabe onde é que eu moro, agora já vai começar a contaminar ainda mais, não é? E, portanto, estes processos são complicados. Um gajo percebe mesmo que são complicados. Pronto. Também interessante, alguns relatos de pessoas que foram ao rancho, depois o Epstein sai do rancho e deixa o tipo lá, mas aquilo tem miúdas que depois estão a fazer topless ou não sei o quê. A pessoa não tem forma de sair dali, porque o rancho é no meio do nada, no deserto, no Texas ou não sei onde, e está ali exposto. Não quer dizer que vá fazer a asneira, mas todo o cenário, quer dizer, não podes sair dali, não há forma de sair dali, não está ali o carro, o helicóptero onde foram, voou para não sei onde. Ele era para voltar à noite e afinal já não volta. Já dormiste uma noite naquela casa fechada a 7 chaves, pá. É complicado. Se calhar em sítios onde nem sequer há rede de telemóvel, a pessoa está ali fechada. Percebe-se mesmo que é um monstro psicológico, uma coisa avassaladora. Depois, também é engraçado, neste tema da Vanity Fair, há outro caso também curioso deste género. Bill Clinton. O Bill Clinton voou montes de vezes no Lolita Express, no avião do Epstein. Muitas vezes. Dezenas de vezes. Já tem viagens internacionais para a África e tudo. E, portanto, está muito associado a isto. Claro que o nome dele aparece mais porque, como ele não tem um avião pessoal, usava o avião do outro, que é uma forma de comprar pessoas, não é? Emprestar-lhe o avião. E imagina-se o que é que acontece dentro do avião quando tens lá um Epstein que não vai para lá sozinho. Portanto, o ambiente de tudo aquilo... reparem, é sempre este cenário. Enquanto o avião está a voar, tu não consegues sair dali. Imaginem aceitar. Epá, olha, estás em Nova Iorque, epá, olha, vou para a Flórida. Olha, também vou, pá, queres boleia? Vais no meu avião. Porreiro, vou para o avião. Quando aquilo levanta voo, está 2 horas no ar ou não sei o quê, e se for uma viagem dali para Paris, é imenso tempo a voar. Não podes fugir. E, entretanto, epá, começa a rolar um clima e um ambiente estranho e estás ali fechado. E não há forma de sair. Podes armar uma discussão a bordo, dizer, epá, isto tem que acabar já, não sei o quê, não é? Epá, eu aqui não aceito, etc. Mas se calhar há muita gente que, epá, finge que não vê, vai andando, acha desconfortável. O outro também deve ser espertíssimo e inteligente para nunca pisar ao ponto de fazer o sapo saltar. O objetivo nunca é o sapo saltar, é mais 1 grau na temperatura. Mais 1 grau. E as pessoas chegarem a casa com a sensação, epá, que sujidade horrorosa. Mas porquê que eu falei no Bill Clinton? Porque o Bill Clinton tem uma relação forte com uma família que é a família Podesta. O John Podesta foi o Chief of Staff do Bill Clinton. Foi conselheiro do Obama. Foi chairman da campanha da Hillary Clinton, às presidenciais. Portanto, anda naquele ambiente Clinton-Obama. John Podesta. O irmão dele, Tony, é um lobista, ao fim e ao cabo. Ambos têm uma coleção de arte.
Eu vou pedir para porem aqui a coleção de arte e vão ver o tenebroso que é. O tenebroso que é. Porque é só obras de arte com... Pá, nem posso chamar insinuações, é violentas, é agressivas, é mulheres em situações difíceis, é violações, é raptos, pá, mulheres penduradas do teto em cordas. Agora imaginem o que ir à casa de um tipo e dizer: boa tarde, bem-vindo à minha casa, não sei o quê. Então o que é que eu traz por cá? Vamos conversar sobre política. Então você tem interesse na família Clinton, no Partido Democrata? Estou interessado a ouvir. E o empresário está a falar com ele e aqui atrás, em vez de estar um homem na lua, que é aspiracional, está uma mulher a ser violada com sangue, com não sei o que, outra pendurada do teto, uma coisa qualquer. A pessoa diz assim: epá, eu aqui não posso ficar. Ou se fica, reparem que há uma contaminação moral, porque a pessoa não quer sair dali porque lhe pedir um favor para depois ele pedir ao Presidente. Ao fim e ao cabo, isto é um intermediário para o Presidente. Então a pessoa que lá vai com interesse a dizer: olha pá, cheguei ao Podesta, vou falar com ele a ver se me dá licença para construir uma fábrica que resolve um problema do regulatório, não sei do quê. Mas enquanto está ali a pedinchar, está a gramar com aquilo que lhe está a queimar a cabeça. E o outro está a dizer assim: pois é, estás a ser controlado. E vai arrastar a conversa. E o outro a querer sair e ele a dizer: não, temos que avaliar, pá, mas explica melhor isso da fábrica, não sei o que, temos que perceber. Mas a lei é para mudar. Porquê que é para mudar? A pessoa que lhe está a pedir favores já está a ser contaminado. E o que é giro é que há fotografias da casa por dentro. A equipa deve estar a pôr, ou vai pôr aqui por cima para verem. Pá, eu nem sei se o vídeo não é logo banido com isto. Não sei. Não sei. Mas é uma coleção de arte horrorosa, considero horrorosa, chocante, e que é desenhado para meter nojo, ao fim e ao cabo. Só que a outra pessoa até é do género assim: queres isto, então vais comer merda. É tipo aqueles filmes de máfia, não é? Aqueles filmes de máfia de então olha, vou mijar no copo e bebes o copo. É um bocado isto: queres o favor, não queres, então prova lá que queres mesmo. Então gramas com isto e ficas contaminado. Mas estamos a falar do chefe de gabinete do Clinton, não é um totó, não é um gajo da máfia, o nível de contaminação destes gajos é doentio. Bem, fecha este capítulo, limpar um bocado a cabeça, respirar fundo, porque isto de facto é horroroso. Depois é giro também ver quando o Epstein percebeu que a Vanity Fair não estava a fazer apenas uma reportagem sobre o magnata de Manhattan, de não sei o quê, Palm Beach, mas começou-lhe a fazer perguntas sobre as mulheres, e o tipo transformou-se num controlador total. Então começa a fazer telefonemas para a Vicky Ward, que é jornalista, a falar de coisas que só ela é que sabia, coisas em relação ao marido dela. Um dia chegam à Vanity Fair o diretor-geral da empresa, da Condé Nast, que é em Nova Iorque, julgo que até é na Times Square. Uma empresa gigantesca de publicação, atenção. Chegam lá de manhã, o diretor-geral, que costumava ser dos primeiros a chegar, está o Epstein sentado dentro do escritório dele, à espera dele. Eles nunca perceberam como é que ele, há entrevistas sobre isto, como é que ele furou a segurança, foram rever, este tipo passou na segurança, deixaram entrar, tem que furar a segurança do prédio, chegar ao piso, furar a segurança da própria Vanity Fair, entrar por ali adentro, encontrar a sala do diretor-geral e sentar-se e ficar à espera dele. Olha, estava aqui à sua espera para falar sobre esse artigo. Outro, o que é que se passa aqui? Uma conversa manipuladora, e depois o outro, a essa altura, encontra uma bala à porta de casa, acho que é uma bala à porta de casa, e no outro dia encontra a cabeça de um gato. E o que é que faz? O diretor-geral da Condé Nast, que é a dona da Vanity Fair, vai lá e apaga o parágrafo, ele já dava aí para a impressão, e apaga o parágrafo que falava sobre as crianças, adolescentes, para não chamar adolescentes. Falava sobre os adolescentes, e portanto vemos o nível de capacidade de pressionar, com coragem física também, porque ele podia ser atirado ali para fora pelos seguranças da Vanity Fair, ponham este gajo na rua, ou levar logo um par de estalos e ser acusado de invasão de propriedade privada e não sei o que mais. Mas também há alguma coragem física. Isto é alguma coisa quase tipo James Bond, não é? Isto é alguma coisa quase James Bond do mal. É um James Bond maligno, não é? E portanto é engraçado ver estes mecanismos de proteção da reputação, ao fim e ao cabo. Bom, espero que não estejam a ficar já quase a vomitar. Eu quando digo isto quase que fico enjoado, porque realmente ter que lidar com um tipo destes para mim era perturbador, tóxico como tudo. Tóxico à última escala. É mesmo isto, é tóxico em tudo o que faz. Bem, e agora podem dizer assim, mas como é que
este tema está tão quente neste momento? Porque, neste momento, isto está super quente, porque há uma relação super próxima. Quem era o melhor amigo do Epstein? Era o Donald Trump. Ao fim e ao cabo havia um triângulo. Dentro dos todos que estamos a falar, Clinton, não sei o quê, havia o triângulo mais íntimo. Quem é o triângulo mais íntimo? É o Epstein, é o Trump e é o Steve Bannon. O Steve Bannon é um destes tipos do MAGA, não é? Que movimenta as bases do Partido Republicano para apoiar o Trump. Julgo que se detestam. Julgo que mesmo também o Epstein também detesta o Trump. Quer dizer, o Epstein provavelmente não tinha qualquer sentimentos, não é? Um psicopata, não é? Uma espécie de um psicopata. Um sociopata, talvez. Não sei. Mas há uma relação fortíssima entre o Trump e o Epstein. E há fotografias até que nós não vamos conseguir encontrar, porque são polaroids que foram capturadas pelo FBI, do Trump com as miúdas. Em topless, mas que não é claro. Porque é preciso perceber isto aqui. Nos Estados Unidos o age of consent é 18 anos. Portanto, em que uma mulher ou um homem, um jovem, pode consentir com ter relações sexuais com um adulto. É 18 anos. Em Portugal julgo que é 14, na Europa há muitos 14, há muitos 15, no Brasil também acho que é 14. Não sei exatamente agora as idades, mas na Europa é muito menos. Por isso é que, por exemplo, aqueles escândalos do Berlusconi e tudo mais. Olha, melhor, o presidente de França, o Macron conheceu a mulher, ele tinha 15 e ela tinha 34 ou uma coisa assim. Portanto, na Europa nada disto era tão escandaloso. Portanto, o próprio Macron, presidente de França atual, começou a namorar com a mulher quando ele tinha 15 e ela tinha 30 e tal. Portanto, quer dizer, podia ter sido invertido, não é? Podia ter sido um homem com uma miúda de 15. Na Europa, quer moralmente, não tanto, mas legalmente, claramente, há uma diferença. Nos Estados Unidos não há. E, portanto, essas relações com o Trump eu não estou a dizer que é com mulheres de meninas de 12 anos, 10 anos, 8 anos. Julgo que não é isso que se trata. Trata-se dos 16, pelas descrições que me fizeram, de estarem topless e não sei o quê. Há fotografias disso. Mas foram todas capturadas pelo FBI e estão dentro destas de Epstein Files. Estavam nos cofres do Epstein. Mas entre 1987 e 2004, estes dois foram os melhores amigos, mais o Steve Bannon, estes três. O Epstein, o Trump e o Steve Bannon. Portanto, esta ideia do MAGA já nasce daqui. A ideia do MAGA, do um partido republicano alternativo, popular e nacionalista, já nasce daqui destes três. Pronto, vemos que são muitos anos, entre 87 e 2004. O que é que ligava muito os dois? O interesse por mulheres. É claro, o Trump também é conhecido por ser mulherengo. Não tanto com jovens como este Epstein, mas mulherengo em abstrato. Portanto, tinham este interesse em comum, o interesse por acumular dinheiro. Ambos vinham de Brooklyn e vinham de fora de Manhattan para conquistar Manhattan. Reparem que há aqui semelhanças na personalidade. Ambos com aviões, que são aviões comerciais que foram transformados. Porquê é que o Trump aparece pouquíssimas vezes, ou muito menos vezes do que o Bill Clinton no Lolita Express? Porque o Trump tem o seu próprio Lolita Express. Quer dizer, não se chama Lolita Express, é o Trump Force One, não é? Mas também é um avião comercial convertido. Reparem que há semelhanças enormes entre os dois. De Brooklyn, foram para Manhattan, que construíram um império em Manhattan. O interesse por mulheres, o avião que também não pode ser um jato normal, tem que ser um jato comercial convertido para ser maior. As casas por todo lado. São de Nova Iorque, mas depois também estão em Palm Beach. Reparem que há ligações enormes no percurso. Vamos a ver, há mesmo ligações enormes entre os dois. Acho que o Epstein depois tinha mais ligações com a Europa, até por causa daqueles temas que já vimos, do Douglas Lees, dos Khashoggis. Tinha uma casa em Paris, que julgo que o Trump isso não se mete tanto aqui na Europa, embora tenha propriedades de golfe, mas isso acho que é investimento. Pronto. Aqui pormenores da ligação também do Epstein com a Europa, que eu estou a deixar passar para não transformar isto, mas cá no fim de um rematezinho final só para explicar isso. Mas portanto veem que estes dois andavam muito juntos. E reparem que há um shuttle Nova York, Flórida, não é? Porque eles andavam entre os dois sítios, andavam muito alinhados nesta ligação entre os dois estados. Porquê que então mais recentemente não há ligações entre o Trump e o Epstein? O que aconteceu? Houve uma disputa entre os dois em 2004 que rebentou com a relação. Portanto, os melhores amigos estouraram a relação. O que aconteceu? Lembram-se do Les Wexner, o tal tipo da Victoria's Secret, não sei o quê. Este Les Wexner tinha vendido uma casa na Flórida, uma mansão na Flórida que já não usava e vendeu.
E, epá, por alguma razão, o Epstein ficou picado com isso e ficou interessado na casa. Mais tarde, esta casa, o comprador teve problemas financeiros e pôs à venda, o tipo que tinha comprado. E o Epstein, houve um leilão judicial, porque a casa foi expropriada por falhar impostos e não sei o quê. Houve um leilão judicial e o Exner foi, e o Epstein. Reparem que ele não quer largar nenhuma ponta. É a casa do Exner que foi vendida, mas ele já a quer agora. Ele agora já a quer, ele tem que controlar tudo. Foi e fez uma oferta de 39 milhões de dólares em leilão, ou decidiu fazer uma oferta de 39 milhões de dólares. Mas ele tinha uma dúvida sobre a piscina. E ele, como tinha uma dúvida sobre a piscina, reparem o nível de pormenores que eu sei. Como ele tinha uma dúvida sobre a piscina, o que é que ele precisava? De um amigo que tivesse experiência com resorts, com piscinas, com construção, com real estate. Quem era o amigo? Donald Trump. Convidou o Donald Trump para ir ver a casa lá em Palm Beach, linha da frente da praia, uma casa magnífica. Mas também posso fazer um vídeo um dia, acho que tenho aqui material suficiente para fazer um vídeo sobre jogadas do Trump nos temas de real estate. Isto é um vídeo mais curto porque é um tema muito focado. Mas, bem, fica a ideia, se quiserem deixem no comentários. Mas não vou agora aprofundar-me sobre isso porque senão desvia a história. O que acontece? O Trump foi ver a tal piscina que o outro achava que a piscina não estava boa e que tinha que ser alterada, se era possível alterar. Sem dizer nada ao Epstein, reparem que também epá, não é menos cabrão do que o outro. Epá, tenho mesmo que usar esta linguagem. Não é mesmo cabrão. Eram os melhores amigos. Sem dizer nada ao Epstein, foi ao leilão. O Epstein disse-lhe: vou oferecer 39 milhões pela casa, não sei o quê, pá, só tinha a dúvida da piscina. Já sei que 39 milhões vou ganhar, a oferta. Reparem o dinheiro que este Epstein já tinha, comprar casas de 39 milhões, tranquilo. O Trump vai e mete uma proposta no leilão de 41 milhões para tirar-lhe a casa. Pá, o outro ficou a ferver. O outro ficou a ferver, pá, começou a ficar cáustico, não é? Começou a tornar-se agressivo para o Trump. Reparem que o Epstein tinha informações comprometedoras do Trump, não é? Porque andavam os dois na festarola. Provavelmente temas financeiros de fuga de impostos, provavelmente temas das tais miúdas com menos do que 18 anos, provavelmente várias coisas ali. O Epstein podia ser tóxico para o Trump. Portanto, em 2004 zangaram-se com... O Trump ficou com a casa e o outro ficou a ferver e começou-se a tornar cáustico. O que aconteceu em 2005? O Epstein foi preso. Portanto, este Epstein que até agora ninguém lhe tocava, com problemas por todo lado com a justiça, com aqueles temas de ser despedidos, com ser recrutado de formas estranhas, sair de bancos com crimes, tráfico de droga, de armas, tráfico de armas, não é droga, tráfico de armas, o Ponzi Scheme, a procuração estranhíssima lá do tipo da L. Brands, até agora tudo bem. Quando começou a ser tóxico com o Donald Trump, foi preso pela polícia. Não encontro nenhuma acusação do Donald Trump que o Donald Trump tenha sido a chama, a faísca que ligou à polícia a dizer: epá, aquele tipo é um pedófilo, não sei o quê. Julgo que não foi denúncia do Trump. Mas provavelmente o que aconteceu, porque o que há mesmo de factos é os pais de uma das miúdas, uma miúda acho que 14 anos ou uma coisa assim, foi a casa e tinha dinheiro. E os pais perguntaram: não tinhas dinheiro? Foi o Sr. Epstein que me deu, mas porquê que deu dinheiro? Porquê? Pronto. Porque ele depois dava dinheiro às miúdas e se trouxessem amigas ele também dava. Aquilo já era tipo uma pirâmide de mulheres. Tipo, tenho esta, mas se esta me trouxer outras, também lhe dou para ela e para as outras. Então, tipo, as próprias chamavam as amigas. E, portanto, acho que julgo que o que é facto é os pais de uma das miúdas foram à polícia em Palm Beach fazer queixa. Mas já tinha havido outras queixas antes e a polícia de Palm Beach não ligava muito. E dizia: pá, isto são umas miúdas, pá, com uma conversa, pá, não há provas de nada, não há evidências de nada, podem inventar o que quiserem. Não ligavam muito. E, portanto, pensa-se que o que acontece foi que de repente apareceu outro testemunha, que era o Donald Trump, dizendo: não, olha, o que as miúdas dizem é verdade. Ao fim e ao cabo, ele não denunciou, mas tipo, confirmou os testemunhos que já haviam. Ele ir à polícia não teve que fazer a denúncia, porque já lá estava a denúncia. Só teve que confirmar que corresponde àquilo que ele via. E então o Epstein, em 2005, foi preso. Imediatamente um ano depois da disputa sobre a casa. Vejam como na alta finança e neste nível é tudo cobras, não é? Eles eram os melhores amigos. O Trump tirou-lhe a casa e depois meteu-o na prisão.
Deixa eu ver se me está aqui a faltar algum detalhe que seja interessante. O que aconteceu, só para fechar este episódio da casa. O que aconteceu à casa? A casa, o meu nível de curiosidade é grande, como vi. Eu vou tentar perceber o que aconteceu às coisas. O que aconteceu à casa? A tal casa que o Trump comprou por 41 milhões, em 2008, portanto 4 anos depois, vendeu por 95 milhões ao russo Dmitry Rybolovlev. Dmitry Rybolovlev. Portanto, ele comprou por 41, vendeu por 95, portanto ganhou mais de 50 milhões em 4 anos. Agora há aqui outra link que eu não vou explorar, mas que é óbvio que é ligações do Trump com a Rússia. Quer dizer, a casa não valoriza com esta velocidade. A casa não valoriza com esta velocidade, aparece um comprador oligarca. Será que não fez overbidding para dar 50 milhões ao Donald Trump e comprar outra coisa qualquer? Fecha o capítulo, porque sabem que há também, estou a falar dos Epstein Files, mas depois há o Russia Hoax. Lembram-se do Russia Hoax, que é outra conspiração quase da dimensão desta, sobre as ligações do Trump ser um agente do KGB ou do FSB hoje em dia. Não é? Mas isso é outro capítulo. Mas há aqui uma pontinha que dá para levantar, dá para começar a puxar a linha. Se me começa a dar a curiosidade, ainda vou puxar a linha mesmo. Mas agora não, porque não é o tópico deste vídeo. Mas pronto, é curioso para gerar uma. Vendeu por mais do dobro em 4 anos, comprou por 41, tirou ao Epstein, vendeu por 95. Imaginem isto, para o que é que faz a autoestima do Epstein. Não é? O psicopata foi enganado por outro psicopata ainda mais psicopata. Epá, na cabeça dele é tipo, como é que eu confiei pela primeira vez? Confiei neste gajo, mostrei-lhe a coisa e foi comido. O próprio Epstein, se calhar pela primeira vez confiou num amigo, olha, o que é que achas da piscina? Pumba! Impressionante. Bem, agora vamos entrar noutra secção, pá. Outra secção. Podem dar pausa, ir à casa de banho, voltar, respirar fundo, pá. Porque isto é tipo exaustão, pá, de informação, mas não há outro vídeo, pá, não há outro vídeo melhor na internet sobre isto. Não há, porque eu já vi todos. Não há. Não existe. Bom. Foi preso, não é? Em 2005. Depois do conflito da mansão, não é? Para mantermos o rastro à coisa. E, portanto, vemos que o Trump tem aqui ligações fortes. Já tínhamos visto o iate do Khashoggi, já tínhamos visto que durante imensos anos andaram juntos em festas, há vídeos deles em festas, com mulheres a dançar, com não sei o quê. Há isso tudo. Há fotografias com miúdas em topless. Mas ele agora resolveu pôr um travão no Epstein e o tipo foi preso a primeira vez. Quem era o procurador? O procurador é o Sr. Alexander Acosta. Para ter a acusação do Estado. Não é? O procurador é quem faz a acusação. E, portanto, o Epstein tinha relatos de dezenas de miúdas a dizer que tiveram com ele. Em situações de índole sexual variado, desde massagens até rape, até violações. Pronto, havia isto tudo. Portanto, pensam, prisão perpétua, não. Vai levar prisão perpétua, vai levar 40 anos de cadeia, vai levar uma coisa do género. Pá, nos Estados Unidos isto não é hipótese, é a lei. Há 18 anos é o mínimo, não cumpriste, estás tramado. Este senhor Alexander Acosta, procurador dos Estados Unidos, que tinha por missão meter-lhe a prisão de décadas de prisão, e, ao fim e ao cabo, tranquilizar os pais das miúdas, as miúdas e tudo mais, de que aquele predador tinha desaparecido, aceitou este acordo. 13 meses de cadeia. Epá, isso é pouquíssimo, 13 meses, não é? Não devia ser 13 anos ou 26 anos ou uma coisa assim. Não, 13 meses de cadeia. Mas era chato, 13 meses de cadeia era chato, era capaz de não ser confortável e, portanto, tinha 12 horas por dia para sair. 6 dias por semana. Portanto, ele todos os dias podia sair da cadeia com autorização do procurador 12 horas por dia. Portanto, se chegasse às 8 da manhã, tinha que voltar às 8 da noite. Andava o dia todo na rua a fazer o que quiser. Saía da cadeia todos os dias. 6 dias por semana. Só tinha que ficar lá um dia por semana, que é para também não...
para não exagerar, não é? Um dia podia ficar a refletir sobre as suas falhas. Portanto, o tipo durante 13 meses ia dormir à prisão, se calhar domingo escolhia um dia da semana que diga, olha, este dia fico por aqui, vou ao ginásio da prisão e tal. Pois ele tinha truques também interessantes, que é, como tinha património gigante, e é possível, isto ele fez das 2 vezes que esteve preso, e é possível, tens de ter acesso aos advogados, não é? Então o que ele fazia? Contratava os advogados e pá, venham para cá. Os advogados vão para uma sala de reuniões e chamam o preso. Que é agora? Agora é o dia todo aqui. Mas a fazer o quê? Pá, vamos jogar às cartas, vamos falar o que é que se passa lá fora. Pá, mas atenção que isto é tipo $500 a hora ou $1000 a hora. Pá, mete o contador a contar. É o dia todo aqui. Vem o guarda a dizer, temos que voltar para a cela. Não, não, reunião com os advogados. Portanto, mesmo quando lá estava, ele só ia bem, agora estou a ficar com sono, pá. E ia descansar. Porque mete o contador dos advogados a tocar e está sempre em reuniões com os advogados. E os advogados a faturarem, pá, milhões, não é? Milhões sem fazerem nada também. Mas é para ver como, de facto, o dinheiro pode aliviar a experiência da cadeia. Os outros todos lá enfiados uns em cima dos outros, em celas, eu não sei o que, tipo em salas de reuniões com equipas de advogados. Se cá até dizia, pá, tragam aquela estagiária mais gira e tal, é pá, agora vocês... Deixem-me aqui um bocadinho com ela. Pá, não sei. E, portanto, há aqui qualquer coisa, não é? É pá, preciso saber como é que é possível este tipo que estava entalado para levar uma pena de prisão, uma tareia, pá, de décadas enfiado numa prisão daquelas de alta segurança, depois de todos os escândalos, tráficos de armas, de coisas financeiras, disto e daquilo e daquele outro, mais a pedofilia, mais o não sei o quê, isto tudo, 13 meses, com possibilidade de sair todos os dias menos um, 6 dias por semana, 12 horas da prisão. E sair era mesmo sair. Ia para outros sítios, ia para não sei o quê, ia para casa, ia para o escritório, ia para não sei o quê. Ele depois montou um escritório, julgo, pertíssimo da prisão, que é para ainda ser mais rápido. Chegava logo ao escritório e tinha tudo o que quisesse lá dentro. Portanto, julgo que mesmo enquanto estava na prisão, os crimes continuavam. E diz assim, pá, isso é um escândalo, pá, mas como é que eles contaminaram o Acosta? Pá? O procurador da Flórida, não é? É como ser aqui o Procurador-Geral da República, aqui em Portugal. A provar isto. O juiz, então, mas vocês vão aceitar isso? Exatamente, vamos aceitar isto. E depois, mais tarde, já vou explicar isso. Mas mais engraçado, o acordo deu também imunidade total a 4 conspiradores listados com o nome, que eram 4 miúdas. Ou 4 mulheres, não sei as idades, isso realmente não fui ver. 4 mulheres que levaram o acordo, que era a Ghislaine Maxwell e mais 3, não é? Que iam ser as madames, ao fim e ao cabo, que ajudavam a manter aquilo tudo a funcionar. Imunidade total. Ou seja, tudo o que elas tinham feito até ali, reset. Mas depois, tem lá escrito, e imunidade total para qualquer co-conspirador em potencial. Portanto, imunidade para ele. Ele aquela pena ligeira. As 4, imunidade total. Qualquer pessoa que tenha cooperado com elas ou com ele, imunidade total. Qualquer. Portanto, ao fim e ao cabo é dizer assim, se este tipo for 13 meses dormir à prisão, e imagino que a dormir à prisão lhe punha um colchão um bocadinho melhor e não sei o quê, dormir à prisão, porque ele nem precisava de comer a comida da prisão porque comia na rua, não é? Tudo o resto estava envolvido foi reset. Tudo. Mesmo que apanhassem mais tarde outra pessoa, tipo o Trump, também. Reset. O que aconteceu a este Acosta? O Acosta foi nomeado secretário do Trabalho durante o primeiro governo de Trump. Ao fim e ao cabo, secretário é como se fosse ministro, não é? Secretary of Labour é como se fosse ministro do Trabalho. É pá, curioso, pá. Ele quando foi, nos Estados Unidos é preciso ser interrogado para ser aceito para o governo e um processo de validação dos secretários, não é? Porque imagina o que é ser ministro dos Estados Unidos, é uma posição super poderosa. E perguntaram-lhe sobre este acordo. E ele respondeu que na altura recebeu um contacto, sem explicar de quem, a dizer this is above your pay grade, leave it alone. Portanto, que alguém lhe telefonou a dizer pá, isto é acima do teu nível, larga esse tipo. E depois ele ainda acrescenta is intelligence, que é, ele é dos serviços secretos. E portanto há aqui uma fonte que diz que lhe recebeu um telefonema de alguém suficientemente poderoso para lhe dizer para parar de pressionar. Porque reparem que o procurador podia ter pressionado para prender aquela gente toda 30 anos cada um, não é? Mas como recebeu um contacto de uma ordem para não pressionar, aceitou este acordo da treta.
Pronto. E ainda chegou a secretário do Trump. Portanto, não é que o Trump dissesse assim, este tipo nunca mais, um incompetente de primeira, nunca mais faz nada no governo. Não. Recompensou com um cargo de alto nível. Portanto, vemos que a Matrix, de facto, tem vários layers. Bem, avançamos. Já falei dos podestas. Bom. Agora, é preciso dizer, já foi preso, não é? Já foi preso e foi solto. Para já, quando foi solto, fez uma festa. E convidou os poderosos todos para ir à festa. Porque reparem o que é que este tipo consegue fazer. É do género. Estive preso. A maior parte das pessoas, os amigos todos destes da política, este gajo nunca mais falo com ele. Não posso ser associado. Vou fingir que não o conheço. O que é que o tipo faz? Vais fingir que não o conheces. Vou fazer uma festa. Parece aquelas... Há umas gravações do Pablo Escobar que tenho a certeza que nunca ouviram, mas eu já ouvi porque sou curioso. Que ele a convida políticos para as festas dele. E depois está a dizer, vens cá, vais-te divertir, vais beber, vais estar com umas bebidas. Vê-se mesmo o Pablo Escobar a falar em espanhol. E depois diz, mas se não apareceres, vou a matar tua abuelita, tua mamã, teu papá. Começa a dizer, vai matar a família toda se ele não for à festa. Porquê? Porque ir à festa é um sinal de submissão. Este tipo dizer assim, olha Bill Gates, estás porreiro, não estás? Fui solto da prisão, o outro quase nem quer atender o telefone, um stress enorme, que o Epstein está-me a ligar. Não, amanhã vens à minha casa, vamos dar a festa. Prince Andrew, cor batido cá em casa. Alan Dershowitz, de Harvard, cor batido cá em casa. Tenho que ir lá todos, ao beijamão, mostrar publicamente que o tipo não ficou queimado. E, portanto, o que é incrível é que depois disto tudo, a rede dele continuou ligada, visível, e ele forçava-os. Quer dizer, forçava-os, acho que é forçado, é a única explicação que eu tenho. Se calhar os tipos também não se importavam. Mas julgo que sim, julgo que é forçado. Eles têm a noção que, se eu não vou à festa do gajo, este gajo passa-se. É tipo um psicopata que tipo, está sempre a milímetros de ter uma reação violentíssima. Claro que o Bill Gates tem seguranças, portanto não está preocupado que ele lhe dê um estalo, não é? Está preocupado de contaminação de imagem, de contaminação com processos judiciais, coisas assim. Então, exemplos de pessoas, fui ver isto, que é, quem é que reconhecidamente manteve contacto com ele depois de ser preso? Quem é que não manteve? Trump, desapareceu. Portanto, ele não conseguiu manter alavancas sobre o Trump. O Trump conseguiu sair. Ou fazia parte, mas por alguma razão saltou fora. Agora, quem é que não saltou fora? E por isso é que o Trump diz, isso já foi há muito tempo. Porque para ele foi há muito tempo. Porque saltou fora logo em 2008. Ou antes, 2005. Portanto, para o Trump há 20 anos que não tem nada a ver com aquilo. Podem ir buscar coisas mais atrás. Mas quem é que se manteve em contacto? Olha, Bill Gates. Várias pessoas o viram, sabem que visitou. Aliás, acabou por se divorciar por causa disto. Prince Andrew, de Inglaterra. Alan Dershowitz, de Harvard. Porque isto é curioso. Lembram-se no vídeo anterior do Robert Maxwell se infiltrar com a comunidade científica? O Epstein estava constantemente a financiar as grandes universidades, os Princetons, os Harvards, os não sei quês, a meter-se com académicos, com isto, com aquilo. Porquê? Porque eu julgo que tem a ver com acesso a informação para os serviços de inteligência e depois que podem influenciar quem entra na universidade, quem não entra. Não sei, mas é a mesma preocupação que vimos no vídeo anterior, aparece aqui. Portanto, Alan Dershowitz. Ehud Barak, o primeiro-ministro de Israel. Leon Black, que era o CEO da Apollo Global Management. E assim, mas porquê que isso é curioso estás a falar? Pagou-lhe 158 milhões, já depois de ele sair da prisão, em consultoria fiscal. 158 milhões em consultoria fiscal entre 2012 e 2017. Portanto, pagava aqui 30 milhões por ano em consultoria fiscal. Portanto, o Epstein sozinho, portanto, não tinha escritórios, não tinha equipas, era tão bom consultor fiscal que competia aqui com Deloitte, com KPMGs, porque um contrato de 150 milhões de auditoria fiscal é para ser disputado pelas maiores empresas do mundo de contabilidade, não é? Mas não, o Epstein sozinho é que ia fazer a consultoria fiscal da Apollo. Claro que isto, quando se descobriu, o tipo da Apollo foi demitido. Agora, como é que ele forçava o outro a pagar? Isto é que é curioso. Ele tem que dizer assim, olha, vou-te mandar uma proposta de consultoria fiscal que são, não sei, são 3 milhões por mês. Não 3 milhões por mês, dá 30 milhões por ano, é isto. 2,5 por mês para os amigos. 2 milhões e meio por mês para os amigos. E tu vais aprovar essa proposta. E o outro deve ficar um bocadinho em silêncio e diz, ok.
Porque sabe que o psicopata não vai lhe dar, epá, não há margem. O psicopata não lhe vai dar margem. É impressionante. E 5 anos a pagar sem chiar e caladinho. E quando eu fizer a festa, vens cá com os coros batidos, que é para ficares comprometido. Reforçar. É um reforçozinho do compromisso, não é? Mais umas fotos, mais uns vídeos, mais uns... Olha, já que estás a provar a pagar, epá, já agora vem às festas, um bocado disto. Já estás queimado, não tens nada a perder. O Staley, ex-CEO do Barclays. Larry Summers, secretário-geral do Tesouro dos Estados Unidos e o reitor de Harvard. Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn. Este nome Reid Hoffman, o Elon Musk diz com frequências que este Reid Hoffman está tipo completamente queimado. Ele já disse isto, já escreveu em tweets, já vi. E portanto veem que ele mesmo depois de ser preso, toda a gente sabia que o gajo estava a ser investigado pela justiça, toda a gente sabia que é um criminoso. Malta do nível de Bill Gates continuava a estar com ele. De Bill Clinton continuava a estar com ele. Epá, isto é... O Bill Clinton, por acaso, nesta fase, para ser também sincero, o Bill Clinton, eu estive a investigar melhor, continua a estar com ele, mas muito menos. Portanto, claro, um político de primeira tentou sacudir o capote um bocado e sair. Mas não é fácil. Agora, esta malta toda dos negócios, lá batido. O príncipe de Inglaterra lá batido. Em 2019 foi preso outra vez. Está quase a terminar. Reta final. Em 2019, preso novamente. Portanto, lembram-se que a primeira prisão foi na disputa da casa. Por coincidência. Houve aquela disputa da casa, o psicopata deve ter começado a ficar nervoso e o Trump defendeu-se do psicopata. Agora o Trump, o que é que vai acontecer? Chegou a presidente. Como chegou a presidente, welcome to hell, motherfucker, prendeu-o outra vez. E portanto, quem é que eram os tipos? E agora vão voltar àquele nome do princípio. Lembram-se que eu disse no princípio do vídeo, memorizem este nome. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem é que era o Attorney General, portanto o procurador número 1 da República dos Estados Unidos, o número 1 topo da Justiça dos Estados Unidos? Bill Barr. Lembra-se que eu disse, memorizem o nome, Donald Barr? Bill Barr. O apelido é o mesmo. É o filho do gajo que o contratou para a Dalton School. Lembram-se do gajo que o contratou, o aluno falhado que o contratou para professor de matemática? O filho dele é o procurador, é o Attorney General dos Estados Unidos. É o filho do tipo que tinha o livro dos extraterrestres violadores. Epá, se isto não é a Matrix, epá, isto não sei o que é. É tipo, epá, com milhões de americanos tinha que ser o filho. O filho a fechar. E quem é que era o secretário-geral do Trabalho? Alexander Acosta, secretário do Trabalho, ministro do Trabalho. Viram? Trump, o tema da casa. O outro que lhe deu o acordo era o Alexander Acosta antes. Quem é que era o da escola que arrancou com a carreira do Epstein? Era o pai do Bill Barr. Pá, se isto não faz, tipo, estamos na Matrix, this is a simulation, epá, é brutal. Algumas coisas engraçadas. Devem saber, o Jeffrey Epstein suicidou-se. Depois de ir para a prisão, fecharam a porta e ele suicidou-se. Suicidou-se com avarias nas câmaras de segurança, suicidou-se com os guardas a adormecerem. E, portanto, como imaginam, há uma conspiração enorme de que ele não foi suicidado, não é? Foram lá uns tipos suicidá-lo. Foram uns tipos lá à meia da noite suicidá-lo. Porque ele foi preso e suicidou-se logo a seguir. Pá, um tipo que a princípio tinha estas alavancas todas sobre meio planeta, já se tinha safado uma vez da prisão, pá, o gajo devia estar tranquilo, dizer assim, pá, amanhã vêm outra vez os meus advogados, vão estar aqui 20 horas comigo a jogar às cartas, a fingir que estamos a discutir com legalismo, mas a jogar às cartas. Pá, isto mais um bocado resolve-se, vem outro acordo daqueles que agora em vez de ser 13 meses, pá, agora são 15 meses, e se calhar em vez de sair 12 horas tem 6 horas para sair. Pá, mas 15 meses passa rápido. Não, o tipo que se safou tudo resolveu suicidar. Com avarias das câmaras, há minutos que desapareceram das câmaras de filmar, e portanto a dúvida é grande. Dizem, pois realmente é pá, mas não é fácil pá, entrar numa prisão e matá-lo. Pois não é fácil, mas não é impossível.
Se foram os serviços secretos de algum país que também atiraram. Lembram-se do vídeo anterior? O pai da Ghislaine Maxwell, o que é que aconteceu? Caiu do barco à meia da noite. Lembram-se do vídeo anterior? Acabou como? Suicidou-se. Caiu do barco à meia da noite. O agente da Mossad que foi enterrado no Monte das Oliveiras, blá blá blá, viram o vídeo anterior, se não podem ir ver agora. Como é que acabou? Estava no barco, à meia da noite, tipo às 4 da manhã, escorregou e caiu. De um iate gigantesco, não é de um bote, não é? Não é de um bote que amanhou, é de um iate gigantesco. A teoria é que se suicidou também. Bem, fica aqui o segundo livro, o segundo capítulo completo sobre a história do coisa. Esse é o vídeo mais completo sobre o Epstein na internet. Vídeo mais completo sobre o Epstein na internet, com os detalhes todos. Deixem-me dúvidas, deixem-me comentários, deixem like, convidem amigos para ver. Epá, acho que o esforço de investigação e a minha curiosidade pessoal merece isso. Um abraço, até ao próximo vídeo.